Mariana Ferrão e esse é o Conexão Viva Bem. Toda semana a gente tem aqui convidados super especiais e muita informação para ajudar você a cuidar da saúde do corpo, da mente, da alimentação de uma forma bem descomplicada. E tem um assunto que está bem em alta desde o começo da pandemia, que ainda dá o que falar nessa nova onda de Covid. Volta ao escritório, ao trabalho presencial. E para conversar sobre isso aqui com a gente, o queridíssimo alagoano, jornalista carismático, que todo mundo nota quando chega, Márcio Canuto. Que delícia! Mariana, que prazer imenso, minha filha, rever, né? E aí, olá, doutor Luiz, essa figura que certamente vai nos deixar feliz, tá entendendo? Estamos aqui para o que der e vier e mais para o que der, viu? É um prazer. Prazer é todo meu de te rever, Canuto, que saudade que eu tô de você, viu? Da próxima quero encontrar presencialmente. Como o Canuto falou, tá aqui com a gente o psiquiatra Luiz Zoldan. Prazer imenso. Bem-vindo ao programa aqui com a gente. Prazer meu, Mariana. Vamos falar um pouquinho, doutor Luiz, porque assim, para muita gente que se adaptou super ao home office, essa volta ao trabalho tá sendo um terror, assim, um pesadelo, né? Tem até gente brincando de fazer birra quando volta ao trabalho. Adulto também pode fazer birra? Tem esse direito? Adulto com certeza tem esse direito. Tem muito adulto que faz birra, né? Pra ir pro escritório, pra várias outras funções que precisam ser feitas, né? Às vezes quando a gente tem que assumir responsabilidades de fato e a gente não tá querendo muito, acontece um pouco de birra. Mas é claro que neste momento a gente tá pensando aí numa nova onda e estamos pensando em volta ao escritório, faz sentido às vezes fazer um pouco de birra, né? E essa birra tem uma função. Claro, a birra incomoda um pouquinho o gestor, incomoda um pouquinho o escritório. E existem outras formas melhores do que a birra pra gente conversar sobre esse retorno de uma forma mais adaptável, mais flexível, né? Porque por trás dessa birra tem a frustração de uma série de coisas que a gente conquistou com o home office e a gente não quer abrir mão, mas também tem o medo, né, de voltar pro escritório, por exemplo, e ser contaminado. Exatamente, né? E esse medo é o principal motivador da gente provocar, então, essas birras ou essas discussões, né? Porque esse medo, muitas vezes, ele pode ser um medo habitual, né? Existe o medo de se infectar, o medo de transmitir, ele continua mesmo, a gente estando mais vacinados em grande parte, mas esse medo ele pode se tornar uma fobia. Esse medo ele pode se tornar um problema maior. O medo gerar receio, gerar precaução é natural, mas tem um momento que esse medo ele pode passar a paralisar. E quando esse medo paralisa, talvez a gente esteja frente a um problema. E isso precisa ser melhor discutido para pensar no retorno ao trabalho, porque esse retorno, de fato físico, pode ser mais danoso à saúde mental daquela pessoa, daquele colaborador, do que, de fato, mais produtivo. E ainda mais quando a gente pensa sobre a questão da produtividade. Muita gente produzindo tão bem em casa, às vezes dá uma dúvida. Putz, será que eu preciso voltar? Não, e tem que ouvir o medo, né? Para saber o tamanho que ele tem, né? Exato. Canuto, você ficou com medo, sim, para voltar ao trabalho? Você tá vacinado, né? Claro. Eu vou dizer uma coisa, eu sou o contrário do doutor Luiz, eu fico inquieto, eu digo que estou numa prisão domiciliar voluntária. Você não é capaz de imaginar o que eu sofri ficando preso em casa, doido para sair. Evidentemente que a prudência recomenda que você... A prudência e caldo de galinha, isso não faz mal a ninguém, né? Mas foi duro, foi doloroso. Eu passei por uma crise de ansiedade tão grande que chegou ao momento de eu não poder mover os dedos, a mão não fechava. Eu fiz infiltração. Aí eu fiquei enlouquecido, realmente, foi duro. Uma crise realmente, eu não diria nem, como é que eu diria? Eu fiquei imóvel, havia aquela sensação de você mesmo ficar incapaz. Aí vem um drama muito grande, até que agora surgiu essa nova oportunidade, evidentemente tomando todos os cuidados sanitários, lá onde eu vou trabalhar, porque eu gosto de rua, viu? Eu gosto de povo, eu gosto de toda aquela confusão. Claro que tem que tomar todos os cuidados, é isso que eu estou fazendo, é isso que eu estou botando, mas preocupado sim, mas sem deixar que isso abata a minha vibração, meu entusiasmo, minha empolgação em estar em contato com o torcedor agora nessas coberturas desportivas. Nossa, Canuto, cara, eu não tinha pensado nisso, né? Uma pessoa como você, com esse entusiasmo, com essa vibração, com o quanto você gosta de estar no meio de todo mundo, o quanto é mais frustrante ainda, né? Porque eu fico imaginando o Canuto lá falando: parede da minha casa, eu te amo! Porque ele é isso o tempo todo, né? Então imagina uma pessoa assim que tá nessa situação. Exatamente. Assim como tem gente que sofre por estar preso, agora neste momento que a gente começa a retomar a vida social, exatamente acontece o contrário do Canuto, né? De que sofre pra sair. Até tem muita gente falando sobre uma tal de síndrome da cabana, né? The Cabin Fever, que era algo que acontecia com os trabalhadores norte-americanos lá nos idos de 1900, quando tinha invernos muito rigorosos, eles precisavam ficar reclusos às cabanas
por alguns meses. E aí, quando eles saíam dessas cabanas, depois que o inverno passava, eles tinham dificuldade de se relacionar, de voltar ao trabalho, de conviver. Tem um paralelo bem importante aí com essa nossa pandemia, né? Porque a gente está recluso há praticamente 2 anos. Para algumas pessoas aí que, de fato, precisaram fazer um isolamento ainda mais intenso e ainda estão, de fato, sem voltar a trabalhar, né, nos escritórios, voltar agora dá receio. Será que eu vou saber o que fazer? Será que eu vou saber como me comportar? Então, a gente está à frente a todos esses desafios ainda. Mas eu acho que tem um denominador comum aqui, não sei se vocês concordam comigo, que é a frustração, né? Porque se eu sou mais introvertida e tô confortável nesse lugar dentro da minha casa, sair me causa uma frustração de que eu vou ter que encarar uma coisa que eu não quero. Por outro lado, se eu sou uma pessoa super extrovertida e tenho que ficar dentro de casa, isso também me causa uma frustração. Ou seja, a gente tá sendo frustrado o tempo todo, né? O tempo todo. E é muito difícil lidar com isso, né? A frustração é um dos maiores desafios que a gente tem que aprender a lidar, né? A gente precisa aprender a lidar, aliás, desde a infância. Aliás, para as crianças, outro problema esse isolamento, né? Porque vem atrapalhando cada vez mais o desenvolvimento delas que estão longe das escolas, longe dos avós, longe do convívio. É uma geração que está se formando diferente, né? E com talvez ainda menos tolerância à frustração. Porque estão em casa, imediatamente tem tudo em casa, tem pouco convívio, tem que esperar pouco, né? E tudo isso, de fato, vai acometendo o desenvolvimento dessas crianças e que vão sofrer ainda mais com essa questão da frustração. A gente está num caminho de aumento de transtornos mentais ao longo do tempo. E com a pandemia, isso aumentou ainda mais. Ô Canuto, você falou dessa sua crise aí da ansiedade que te paralisou, você falou que fez até infiltração nos dedos. Como é que você deu conta de que você precisava de um apoio, assim, médico pra sair desse lugar? Olha, eu tenho uma coisa que só Deus pode explicar. Eu consigo, de vez em quando, criar uma energia, eu gero a minha própria energia, então isso me ajuda muito. É uma coisa que eu não tenho, não pergunto como é, que é, eu não sei, é inexplicável. Mas eu tentei, dentro do possível, me animar, não me deixar bater. Quando me bati daquela forma, eu tomei um susto e então comecei a ampliar esse desejo de superar essa dificuldade. Através da leitura, através de... Comecei a fazer muito agora de zap, porque eu não sou muito de rede social, estou agora tentando aprender, sou um semi-analfabeto, para não dizer analfabeto completo de ler, dessa coisa digital, mas estou começando a aprender. Tudo isso foi uma forma que tive para vencer um pouco esse isolamento. Agora, me conta uma coisa, doutor Luiz. Tem gente que não tem essa energia toda, mas que agora vai precisar de uma energia extra para encarar essa volta ao trabalho. Além das questões de segurança, tem a questão do tempo de deslocamento, que muita gente se desacostumou com isso. Então, vamos falar um pouquinho disso. Primeiro, quais são as atitudes que as pessoas podem ter para voltar com segurança, do ponto de vista de saúde mental, inclusive, para o trabalho, e como não sofrer tanto com esse tempo de deslocamento que as pessoas se desacostumaram? Perfeito, Mariana. São duas questões exatamente, né? Primeiro, a segurança física de voltar ao trabalho, então vamos ter que seguir com o uso de máscara, vamos ter que seguir com a estação de trabalho sendo limpa constantemente, vamos ter que seguir ali com todas as orientações, precauções, vacinação, mas para além da segurança física, tem uma coisa que a gente olha muito pouco, que é o que você está dizendo, a segurança psicológica. Como é que eu me sinto seguro o suficiente para enfrentar tudo isso, para modificar minha rotina? Porque é uma nova modificação da rotina, né? Eu vinha ali, demorava 2 horas para ir para o trabalho, demorava 1 hora para ir para o trabalho, eu encaixei exercício físico, eu encaixei convívio com a minha família, eu comecei a almoçar todo dia com a esposa, com o marido, com filhos, e cadê tudo isso agora? Né? E isso é mais uma frustração. Vou abrir mão, né? Exato, e é abrir mão mais uma vez, porque a gente teve que se adaptar tanto para conseguir dar conta e agora tem que se adaptar tanto por abrir mão de algo que estava bom. E como o Canuto fala, né, cheio de energia, tem uma coisa que chama gestão das energias. A gente precisa cada vez mais fazer a gestão dessas nossas energias. A gente tem vários tipos de energia. A energia física, que é relacionada à alimentação, então uma boa alimentação, um bom sono, exercício físico, mas a gente tem energia emocional. Tem gente que é pessimista, tem gente que é otimista. Geralmente quem é otimista, a maioria das pesquisas evidencia que quem é otimista tem melhores desfechos, tem mais sucesso. Porque não é só a forma como você vê as coisas, mas é como você direciona a sua energia emocional. Tem energia mental, que é da concentração, do foco. E a gente ainda vai falar, imagino, de algumas técnicas para melhorar essa concentração e esse foco, ainda mais agora nesse retorno ao trabalho, porque a gente perdeu muito da energia mental. Muito da energia mental. E, para finalizar, as duas que eu acho que são essenciais para esse momento, a energia social, que é isso, com o convívio a gente pode voltar a experimentar e aumentar essa nossa energia social. A conectividade melhora nosso humor, melhora a nossa disposição. Isso é impressionante, né? Porque a gente está numa reunião, por exemplo, online, a gente consegue prestar atenção no máximo ali. Eu, por exemplo, depois de 1 hora já não tô mais prestando atenção em nada. Agora, você fica numa conversa, você fica 2, 3, 4, 5 horas numa conversa, você nem vê o tempo passar, né? Exatamente. E isso é da energia social, é desse engajamento. E por fim, algo que é muito importante, que é a energia espiritual.
não só de práticas religiosas. Para quem tem práticas religiosas, super importante. Mas para quem não tem algum tipo de prática religiosa, para nutrir essa energia espiritual, é considerar e respeitar os seus valores, né? Fazer aquilo que você gosta, fazer aquilo que você acredita que é certo, tá alinhado com os seus valores. Isso deixa a gente muito mais empolgado, que nem o Canuto aí. E eu tô vendo o Canuto concordar muito aí, né, Canuto? Você quer falar sobre isso? Como é que você nutre a sua energia espiritual? Como é que eu diria? O doutor toca em alguns assuntos realmente técnicos, né, talvez, né? Eu sou o cara do vamos ver, né? Eu tenho uma vantagem, não sei se é vantagem, doutor, só até para orientar. Algumas coisas eu não iria, mas já que eu vou com tudo, tá me entendendo? Eu tenho essa história. Perfeito. Você vai trabalhar hoje? Pai, eu tenho que trabalhar hoje. Mas quando eu chego, eu quero fazer o melhor. Eu posso não fazer o melhor, mas eu quero estar em paz comigo mesmo de que eu fiz tudo o que era possível para fazer o melhor. Isso é uma coisa minha. Depois eu fui entendendo uma técnica de exigir menos dos companheiros, porque com aquela cama pesando 12, 14 quilos no primeiro momento, depois 60, 80, com 1 hora, aí eu comecei a fazer as coisas mais práticas, mais objetivas, que eu fui aprendendo com o dia a dia. Agora aí, doutor, eu sou assim. Rapaz, tem que ir amanhã resolver isso. Aí eu já até acumulo. Mas quando eu saio, é fogo, porque eu saio para resolver. Entendeu? Então eu vou com tudo, doutor. Eu fico até emocionada de ouvir o Canuto falar assim, porque eu vou confessar aqui, tá, Canuto? Porque quando eu não trabalhava na TV, antes de te conhecer pessoalmente, eu olhava você na minha TV, da minha sala, e falava, gente, quem é esse cara que fica berrando aí, pelo amor de Deus? E aí depois, quando eu te conheci pessoalmente, eu descobri que você é isso aí mesmo, que você tava ali, que aquilo não era um personagem, porque eu achava que era um personagem da TV. E depois, quando eu fui te conhecendo mais e mais, esse seu espírito de realmente querer ajudar e fazer o seu melhor, transborda pra quem te conhece pessoalmente e encanta a gente. E por isso que você faz tanto sucesso por onde você passa. E que você pode mesmo falar, sem menor risco de arrogância, que você ajudou milhões de pessoas nessa São Paulo maravilhosa. Então é muito legal ver o Canuto falando isso, porque eu acho que essa sensação de sair da nossa casa querendo fazer o melhor é o que todo mundo tinha que buscar, né? Se a gente puder sair de casa, né? Eu ganhei até um apelido. Exato. Viu, Mariana? Ganhei um apelido. Eu falo alto mesmo. Minha família todinha fala alto. Somos 9. Você vai para uma festa lá em casa, ou você vai adorar pela integração, pela confederação, ou você vai sair correndo enlouquecida. Tá entendendo? É uma comédia. Então eu ganhei até aqui em São Paulo um apelido da turma que achei legal. Caps Lock humano. Eu sou o Caps Lock humano. Tem um grupo desse Caps Lock humano que é comigo. Muito bom. Maravilhoso, maravilhoso. Agora, Canuto, para quem tem essa energia toda, né? A gente sabe que a gente já trabalhou na rua como repórter, sabe que você vai lá para os lugares mais distantes dessa cidade imensa que é São Paulo, e aí você tem que voltar para a redação. E de repente você encontra aquele trânsito no meio do caminho, que você fala, meu Deus, e agora? Como é que eu vou entregar essa matéria? Como é que eu vou chegar na redação? Como é que eu vou voltar para casa? Você perdia a cabeça no meio do trânsito ou você ficava de boa com essa energia maravilhosa que você tem? Não, porque a televisão tem a história de segundo é tempo, né? Esse é o nosso desafio também, outro desafio. Você tem que chegar a tempo, você tem... E realmente, quando o trânsito complicava, era realmente um momento difícil. As administrações ficavam nervosas por conta disso, né? Porque você tem que fazer a entrega. O problema nosso não é só realizar tudo, é fazer a entrega. Porque diz que matéria que vai é a matéria que vai ao ar, né? Se você for matéria brilhante, não foi pro ar, não serviu para coisa nenhuma, né? Então o trânsito me enlouquecia. Realmente é um ponto aqui em São Paulo. Mas fora do serviço, eu saio numa boa, porque eu sei que eu vou chegar no dia. Eu não tenho um carro voador, eu tenho que ir seguindo aquele negócio. E, além do mais, eu não sou um grande motorista, então tem duas coisas para tomar cuidado. E outro ponto difícil, né, da volta ao trabalho, gente, além do deslocamento, do trânsito, e outra coisa que já dava briga antes mesmo da gente ouvir falar em Covid é o ar-condicionado. Tem o time de quem quer o ar mais frio, sempre tem, né? E tem time que quer aquele ar menos frio, mais quentinho. E até gente que prefere o ar-condicionado desligado. Quem conta mais pra gente sobre isso é a Gabriela Ingrid no Sem Frescura. Você é do time que curte ar-condicionado ou que abomina esse aparelho? Eu confesso que eu odeio. Meu nariz fica escorrendo, eu fico mal-humorada e até já cheguei a levar um cobertor pra redação. Aliás, é raro encontrar quem fique indiferente ao vento geladinho que o ar-condicionado sopra. E há quem não viva sem ele, especialmente na época mais quente do ano. Mas aí fica a dúvida. Considerando a mesma temperatura do ar soprado,
porque tem gente que fica morrendo de frio, enquanto outras ficam confortáveis. Via de regra, a percepção de frio ou de calor tende a variar de pessoa para pessoa. Então, aquela história de que a mulher sente mais frio do que o homem não é algo que sempre vai acontecer. O que é preciso deixar claro, porém, é que a tendência é sim de que nós, mulheres, sejamos mais sensíveis às variações de temperatura do que eles. A explicação para isso está na constituição do corpo e no metabolismo dele, que varia de acordo com o gênero da pessoa. Nesse ponto, questões hormonais têm influência significativa e envolvem a tireoide e também hormônios sexuais, como a testosterona, assim como a presença de massa muscular, já que esse tecido tem a elevada capacidade de produzir calor. Com isso, as condições que propiciam a maior produção de calor estão mais presentes nos homens. Essa, porém, não é uma regra. Para citar uma exceção, basta lembrar que mulheres na menopausa tendem a sentir muito calor. Agora, seja você da turma que adora o ar-condicionado ou não, é importante lembrar que passar muito tempo em um ambiente com o aparelho funcionando pode não ser uma boa ideia. Gente, eu sabia. Isso porque ele pode sim fazer mal à saúde, especialmente se não tiver com a manutenção e limpeza em dia. Se ele estiver sujo, pode acabar acumulando partículas orgânicas, fungos, ácaros e poeiras. Um coquetel de alérgenos que costumam ser o terror de quem tem algum tipo de alergia, tipo eu. Outro aspecto é que ao gelar o ar, ele também retira a sua umidade. Isso faz com que os nossos pulmões trabalhem fora da temperatura ideal, já que eles necessitam que o ar chegue úmido e aquecido, a cerca de 37 graus Celsius. Ficar exposto muito tempo a isso, especialmente se o aparelho estiver configurado para uma temperatura muito baixa, pode sobrecarregar as nossas vias aéreas superiores e, com isso, abrir espaço para crises alérgicas e infecções. Sendo assim, a melhor forma de usar o ar-condicionado é garantir que ele esteja com a manutenção em dia, escolher uma temperatura mais amena e, sempre que estiver em um ambiente com ele ligado, caprichar na hidratação. Agora, doutor, fora a treta do ar-condicionado, tem a ansiedade desse convívio, que a gente já falou um pouquinho, de pessoas que se desacostumaram a conviver socialmente. Aí tem aquela história de que eu posso falar pessoalmente sobre isso, as nossas manias se intensificaram na pandemia. Porque assim, se a gente já tinha determinada mania, convivendo só com a gente acentuou essas manias. Como é que faz para depois a gente conseguir conviver de novo numa boa? Convívio é que nem andar de bicicleta. A gente não esquece, mas às vezes a gente começa a cair um pouco mais depois de um tempo sem praticar. E às vezes precisa botar uma rodinha de um lado, botar uma rodinha do outro e voltar aos poucos. Acho que é essa a questão do retorno ao convívio, né? Porque é isso, a gente intensificou manias, a gente intensificou hábitos, e que são hábitos que a gente pode fazer em casa, mas que a gente não pode fazer no ambiente de trabalho, por exemplo. E aí, sempre pra gente trabalhar os hábitos, voltar aos pouquinhos. Então, voltar com micro-hábitos. O que eu fazia lá atrás que era bom, que era importante? O que eu tô fazendo agora que eu posso aproveitar? Mas realmente precisa entender de novo qual vai ser a dinâmica nova do escritório, porque todo mundo vai voltar para um cenário diferente. E tem gente que nem se conhece, tem equipe inteira que nem se conhece, que nem mudou gestor, que mudou colega, não sei. A pessoa que tá voltando pro escritório vai ver aquela pessoa presencialmente pela primeira vez, né? Exato. E é uma oportunidade de construir uma coisa nova e diferente. É uma oportunidade pra gente falar, ok, vamos começar aqui de novo do zero. Ficamos 2, 3 anos sem conviver, agora a gente vai conviver de novo. Como é que a gente vai reconstruir esse convívio? Então é a hora de criar novas normas, de criar um ambiente de segurança psicológica onde eu possa falar, poxa, eu tenho aquela mania, posso tentar manter aquela mania aqui? E começar a fazer esses acordos, porque a gente precisou se adaptar tanto e mudar tanto. Vamos continuar mantendo essa nossa capacidade de inovar, de readaptar, e para isso precisa ter segurança psicológica. Sem dúvida, né? Construir esse terreno, né? Exato. Fértil, para que a gente possa falar, inclusive, dos nossos problemas, das nossas manias, das nossas vulnerabilidades, sem dúvida, né? É isso. Falar de emoção é uma coisa importante para o trabalho. Hoje em dia. A gente precisa poder falar que tá sofrendo em casa, no trabalho. A gente precisa falar que brigou em casa, no trabalho. Que hoje tá mais estressado e que se der uma patada, já peço desculpa de antemão porque não é com você, é comigo. Começar a reconhecer isso e trabalhar esse autoconhecimento, né? Eu sou suspeita pra falar disso, é o meu tema preferido. Agora, Canuto, me conta uma coisa. Quando você sai com uma equipe, por exemplo, pra rua, a gente sabe, né? Tem às vezes o cinegrafista que tá de mau humor, o operador de áudio que não tá numa boa, e às vezes é a gente que tá no pior dia. Você costuma falar sobre suas emoções pra dizer assim, cara, hoje vai com calma comigo porque eu não tô legal? Eu normalmente, a minha natureza é pra cima. Eu faço o trabalho, eu não digo, eu vou fazer assim. Eu digo, eu tô com essa ideia, você quer que acha?
Se você tiver uma coisa melhor, eu vou fazer o que você... O motorista, se tiver uma ideia melhor que a minha, vai ser a ideia dela. Prevalece aquilo que, teoricamente, é o melhor para o nosso trabalho. Eu sempre tentei fazer com que o trabalho não fosse meu, fosse coletivo. E muitas vezes as ideias do pessoal que me acompanhava, as ideias eram bem melhores do que a minha. Eu sempre fui assim, eu sempre fui um cara de equipe. Sempre. E isso, para quem tá na reportagem, né, também, e na época que o Canuto foi repórter, a gente coincidiu um tempo de repórter, a gente sabe o quanto as pessoas, as equipes, esse ENG que ele tá falando ali, que são o lugar onde ficam os cinegrafistas, o quanto um fala mal do outro. E eu nunca ouvi ninguém falar mal do Canuto. E eu acho que isso tem muito a ver com essa postura, né, de levar o outro em consideração. Quando ele trouxe essa questão, né, eu prestava atenção no cinegrafista, porque comecei a entender que o cara tá carregando uma câmera de 12 quilos, né, e eu tô ali só com o microfone, achando lindo gravar um monte, mas o cara... Eu tô vendo a dor do outro. Isso também tem a ver com essa construção desse ambiente com segurança psicológica, em que todo mundo tem que se sentir parte, né, doutor? Eu acho que isso é absolutamente fundamental. Totalmente, Mariana. Quando você fala disso, você tá falando daquela palavrinha clássica, né? Empatia, né? É você olhar pro outro, é sentir com o outro. Você tá sentindo a dor ali dele carregando a câmera, você tá sentindo ali o sofrimento que é também tá no sol ali com aquele peso. E sentindo junto, você fala, poxa, deixa eu me preocupar com ele. Deixa eu também tentar resolver de uma outra forma. Então são dois pontos, né? O Canuto é um exemplo de empolgação. Então quando você chega com essa empolgação, é difícil alguém falar mal. Às vezes para ir pro trabalho a gente vai, socorro, né? Cansado. Quando você chega e vê alguém com astral desse jeito, você já muda o seu astral também, né? O humor, ele é contagiante. Ele pode ser contagiante ou ele pode contaminar, né? Então o Canuto, por exemplo, chega contagiando tudo, né? Isso é super importante. E se ele ainda já contagia todo mundo, e ainda pensa no outro, discute com o outro, fala, não, vamos pensar numa outra possibilidade aqui, constrói com o outro, né, trabalha essa coisa de equipe mesmo, aí é fórmula certa pro sucesso, né? Agora, tem gente que pode se incomodar com essa expansividade do outro também, né? Pô, eu queria ficar aqui quietinho, não tô afim de ouvir o Márcio Canuto falar. E aí, como é que faz? Tem que poder falar. Tem que poder falar pro Márcio. Márcio, hoje eu não tô afim de você aqui na minha orelha. Dá pra segurar aí, Márcio? É uma possibilidade. Só que, de novo, pra isso, segurança psicológica. Segurança psicológica significa poder correr risco interpessoal. Então, se eu posso correr esse risco de falar, né? Fala aí. Não, outra coisa que eu usava era o seguinte, eu dizia assim, quando eu não estava andando muito bem, eu disse, nego velho, vou fazer o seguinte, nós estamos aqui para fazer isso. É muito melhor a gente se esforçar e fazer bem feito, que a gente vai ficar feliz, do que a gente ficar um pouco mais preguiçoso e não fazer bem feito, porque nós vamos ter que fazer, vamos levar esporro, vou dizer que ele não trabalhou legal, é melhor um pouquinho mais de esforço, mas que nos dê a recompensa da alma do trabalho realizado e depois o pessoal vai falar bem, ou, na televisão, outra coisa, se não falar mal é porque foi bom, entendeu, doutor? Então, eu vou fazer isso. É melhor, já que estamos aqui, vamos fazer melhor para ter recompensa por isso e não chegar lá. Porque pior você chegar, trabalhou, pegou o seu cara. Mas, bom, você podia ter feito aquilo, por que vocês não fizeram aquilo? Por que foi que não houve? É melhor a gente entregar bem feito, né, doutor? Ah, com certeza, né? Quando a gente tem uma meta clara, quando a gente sabe o que a gente quer, aí também já é um outro ponto importante. Se tá todo mundo em linha, né, entendendo exatamente aquilo que quer, aquilo que tá sendo proposto, o que tá em jogo ali, se isso tá alinhado, se a gente preparou o terreno, como você colocou, né, Mariana? Se a gente prepara o terreno juntos e a gente sabe juntos para onde tá indo, aí eu tenho um time engajado, aí eu tenho o pessoal a fim de fazer. E aí, por mais que um discorde um pouco do outro, é mais tranquilo, porque tá todo mundo sabendo para onde quer ir. Né? Então, a direção tá dada, né? A direção tá dada, e isso é muito importante para manter a nossa saúde. Agora, você falou, né, que o quanto a nossa dificuldade de foco até em manter a direção, né, piorou na pandemia, porque a quantidade de distração que a gente tem, do ponto de vista de quantidade de informação, de quantidade de tela, de tudo isso, né, de filhos em casa também fazendo barulho, né, dessa convivência familiar, tá a cozinha e às vezes tem gente trabalhando na própria cozinha, tem gente trabalhando na mesa de almoço. Então tudo isso dificulta muito a nossa concentração, o nosso foco. E você falou que ia falar com a gente de algumas técnicas, algumas dicas pra gente manter o foco. Quais são essas dicas? Boa. Então, pra gente manter o foco primeiro, né, cultivar essa energia mental. Entendendo a etiqueta do ambiente, né, se eu tô em casa, por exemplo, aí, tá muito barulho e tal, gente, eu vou botar um fone aqui e vou colocar ou uma música de fundo que eu gosto, ou um que se chama aí ruído branco, né, um som que... O ar-condicionado do Canuto, O ar-condicionado, né? Do Canuto, exato. Então, um som que dê uma amenizada naquele som do entorno. E quando você precisa se concentrar para uma tarefa, a gente tem o hábito de achar que a gente consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Uma série de pesquisas já mostrou claramente que compensa mais a gente fazer uma tarefa de cada vez
do que tentar ser multitarefa. Quando a gente tenta ser multitarefa, cada vez que eu paro uma ação, por exemplo, eu tô lá no escritório fazendo uma planilha, e aí eu paro para olhar a mensagem no celular, eu já perdi a concentração. Quando eu volto para a planilha, eu demoro em torno até de 5 a 10 minutos para retomar aquela mesma produtividade que eu estava antes. Então, já perdi um tempo só porque eu parei para olhar uma mensagem. Imagina quantas mensagens a gente olha por dia, né? Imagina quantas. Eu já vi estudos que falam até em 20 minutos para voltar à concentração, até 20, né? Exato. É uma coisa louca. Então, trabalhar sem o celular do lado vale muito a pena, Vale né? muito a pena. É difícil, mas vale a pena. Vale né? a pena. Afastar algumas distrações. Quando você tem que fazer uma entrega clara e você precisa se concentrar nela, afaste distrações. Então, afasta o celular. Se for no computador, tenta manter só aquela tela aberta para não ficar pesquisando ao mesmo tempo alguma coisa, olhando o e-mail para ver se chegou alguma coisa nova. Se dedica exatamente aquilo naquele momento. E principalmente, o melhor horário no geral pra gente fazer uma tarefa que exige concentração no trabalho é no começo dele. Então não chega olhando e-mail, chega fazendo a coisa mais importante do dia. Depois vai olhar e-mail, depois vai olhar a mensagem, mas chega fazendo aquilo que no final do dia você fala assim, pelo menos hoje eu consegui entregar aquela coisa que era super importante. Nossa, adorei essa dica. Você gostou, Canuto? Pois é, porque isso, na verdade, doutor, além de ser uma dica mental, é uma dica de administração de tempo, que hoje é uma coisa fundamental, né, doutor? Então, hoje até tem curso para administração de tempo, que eu preciso fazer, porque eu sou meio assim, não tiroteio danado, entendeu? Mas interessante, eu trabalho muito sob pressão, doutor. Entendeu a questão? Eu vou derramar. Tem que pegar aqui a meia hora. Daqui a meia hora eu me concentro e meia hora eu tento resolver o problema. Mas eu preciso ser pressionado, porque então eu sou uma metralhadora giratória, sabe? Mas o senhor me ajudou demais, doutor. Ai, que beleza. Que beleza. Agora, Canuto, você que viveu essa experiência de ficar em casa e depois de voltar ao trabalho, tem alguma dica que você daria para quem tá voltando ao trabalho agora? Rapaz, eu tô muito novo, eu tô muito debutante de uma volta trabalho, que eu passei 2 anos praticamente trancado, né? Fiquei um pouco inseguro, que você tem um nome a zelar e passa muitos anos parado, vai voltar, como é que vai voltar? Até de preparação física. Eu melhorei minha preparação física para poder voltar. Eu fui um psicólogo para também melhorar um pouco a minha cabeça. Ou seja, eu me preparo, eu não vou também azogado, eu vou... Pelo menos que aquela história que eu falei, eu me preparo para dar certo. Pode não dar certo, mas eu me cuidei para me desempenhar da melhor maneira possível, sabe? Então é essa a história. Que bacana isso, né? Muito, muito. É isso, porque a gente tem que entender que a gente está num outro cenário, né? Numa outra fase. Se a gente vai ter que voltar, a gente precisa de fato se preparar, né? Se preparar e precisa de apoio. Buscar apoio é essencial, né? Como é que eu me preparo psicologicamente? Como é que eu me preparo fisicamente? Então a gente vai buscando aí uma série de ferramentas e pessoas que a gente confia. Como eu coloquei lá no começo, né? Conectividade é extremamente importante. Vamos voltar a se conectar com as pessoas, né? Em quem a gente confia. Vamos pedir ajuda, pedir apoio, pedir dica, né? Isso é o essencial para a gente retomar esse processo todo. Bora retomar, Canuto. Obrigada. Foi um prazer imenso ter você, bater esse papo gostoso. Tava com muita saudade. Ô, filho, também, esse programa deu essa possibilidade de eu revê-la cada dia mais bonita, danada, viu? Doutor, o senhor foi espetacular, viu? Me ajudou bastante. Que bom. Um abraço para todos, olha. Um beijo! Obrigada, Canuto. Um beijo pra você. Obrigada, doutor Luiz. Foi um prazer imenso, Mariana, viu? Prazer meu. Boa volta pra quem tem que voltar, boas adaptações. Aproveitem todas essas dicas aqui, coloquem em prática e a gente se vê. Qual?